E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre frações. Bom pessoal, então o que é uma fração? Uma fração é uma divisão de dois números inteiros, onde o número de cima eu chamo de numerador, essa barra indica a divisão, e o número de baixo eu chamo de denominador. Para a gente entender melhor, a gente tem que saber qual é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é o zero, e aí você tem os números positivos naturais, e aí você tem os negativos. Só que aqui tem um detalhe. Para ser fração, o denominador ele não pode ser zero. Então, a gente tem essa condição aqui. Tá, pessoal? Então, a condição do denominador ser diferente de zero é muito importante para que essa divisão possa existir e a gente possa chamar isso de fração. Também a gente pode entender melhor as frações fazendo uma figura, para que a gente possa compreender melhor o que elas significam. Então, essa figura aqui é um retângulo que eu dividi em 3 partes e pintei 2. O 2, que é o numerador, ele sempre indica o número de partes que eu estou pintando, e o 3 ele vai sempre indicar em quantas partes o numerador, o inteiro, está sendo dividido, beleza? Então aqui, olha, eu peguei o inteiro, que é esse retângulo todo, dividi em 3, que é o denominador, e pintei 2, que é o numerador. E desse jeito a gente pode representar as frações usando essas figuras, e elas ajudam muito a gente na hora de entender os problemas. Então, por exemplo, se eu pegar a fração 2 sobre 5, como eu poderia representar ela? Bom, aqui eu tenho o meu inteiro, dividido em 5 partes, porque o denominador é 5, e o numerador é 2, ou seja, eu vou pintar 2 partes. Essa figura, ela representa o 2 sobre 5. Outro exemplo, 3 sobre 8. Então, está aqui o meu inteiro, dividi em 8 partes e eu vou pintar 3. Então, pessoal, essas figuras, elas são muito importantes quando a gente vai estudar frações, tá ok? E nós vamos ver como elas são úteis para a gente. Por exemplo, vamos pensar que esse retângulo é uma barra de ouro, tá? E que essa barra ela pesa 40 quilogramas. E ela está dividida em 5 partes iguais. E eu quero saber qual é o peso de 2/5 dessa barra. Olha só o que a gente pode tirar dessa figura. Já que ela está dividida em partes iguais, o que isso significa? Significa que cada parte tem o mesmo peso. Para eu saber o peso de cada uma, basta dividir 40 por 5. E o resultado é 8 quilogramas. Ou seja, eu estou pegando o peso total, dividindo pelo número de partes, que é a ideia de divisão, e cada parte vai pesar 8 quilogramas. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8. Cada uma dessas pesa 8. Então, pessoal, 2/5 são 2 partes de um inteiro que foi dividido em 5 partes. Como cada parte pesa 8 quilogramas, 2 pesam quanto? 16. Então, aqui, 2/5 de 40 é igual a 16, aqui quilograma. Tá? Então, essa figura ela é útil exatamente porque ela está dividida em partes iguais. E aí nós conseguimos fazer fração de uma quantidade. Nós acabamos de calcular a fração de uma quantidade. Geralmente esse problema, muita gente não consegue entender como é que ele funciona. E essa figura, ela ajuda muito a entender esse problema, ok? E aqui, pessoal, eu coloquei a barra de ouro mais para que o entendimento fique simples, mas essa ideia pode ser usada para qualquer coisa. Pode ser usada para dinheiro, por exemplo, aqui poderia ser R$40. Seria a mesma coisa, só mudaria a unidade. Então, essa lógica que eu usei aqui, você pode usar em muitas outras situações que envolvam exatamente quantidades. Aqui, porque eu estou trabalhando com 40 quilos. Poderia ser R$40, poderia ser 40 alunos, ok?
Então, usando a mesma lógica, novamente, essa barra aqui pesa, eu vou supor que ela pesa 40 quilos. Eu quero saber quanto é 3/8 dela. Só que aqui eu tenho 8 partes, então eu tenho que dividir 40 por 8 para saber quanto pesa cada parte dessa. O resultado é 5 kg. Bom, como cada uma pesa 5, eu quero saber quanto pesam 3. Ora, se cada uma pesa 5, 3 pesam 15. Então, 3/8 de 40 é igual a 15 kg. Beleza? Então, a gente vai usar essa ideia para poder calcular frações de quantidades. Porque a fração ela não tem sentido sem a quantidade que eu estou trabalhando. Por quê? Quando eu falo assim, 2/5, aí você pergunta para mim, 2/5 do que, professor? Esse do que é de alguma coisa. E esse alguma coisa que eu estou trabalhando, geralmente, é o que nós chamamos de inteiro. É a coisa real que nós estamos trabalhando no problema. Então, a gente vai fazer aqui alguns problemas utilizando essa ideia. Bom, pessoal, aqui eu separei 2 problemas simples para a gente aplicar a nossa ideia de fração. César fez uma poupança e no primeiro mês guardou R$280. No segundo mês, conseguiu guardar 430 e no terceiro, 250. Depois de ter guardado tudo isso, César precisou usar 1/4 do valor total da poupança para consertar o seu carro. O conserto do carro de César ficou quanto? Quanto custou esse conserto? Então, a gente tem que entender o seguinte. O que ele fez? Ele pegou 1/4 do valor total. Então, eu preciso saber o valor total. É só eu somar. O primeiro mês, 280, o segundo, 430 e o terceiro, 250. Vamos fazer essa soma? Zero, 16, vai 1, 9. Ou seja, o total que ele tem é 960. E esse total, que eu vou pegar a fração disso, esse total é o meu inteiro. E desse inteiro, essa barra que representa R$960, eu quero saber quanto vale 1/4 dela. Por quê? Porque esse 1/4, o valor dessa parte aqui, é o valor que eu vou usar para consertar o carro, que o César usou para consertar o carro, beleza? Então aqui, como eu tenho 4 partes iguais e as 4 valem 960, para saber quanto vale cada uma, é só pegar o 960 e dividir por 4. Aqui dá 2, sobra 1, 4, sobra nada, o 0 aqui e ok. Então, cada uma vale 240. Tá? Esse aqui 240, esse aqui 240. Ó, mas eu não quero só uma. Então, pronto, acabou a questão. Uma parte dessa, que eu represento como 1/4 de 960, é igual a 240, que foi o valor que ele usou para consertar o carro. Logo, letra D. Beleza? Tranquilo. Próximo. Patrícia escreveu um livro com 186 receitas. E 1/3 dessas receitas são doces. O total de receitas de doces que há no livro de receitas escrito por Patrícia é? Então, aqui também é bem direto, pessoal. O que nós vamos fazer? Vamos representar o nosso inteiro usando uma barra. Isso aqui representa 186 receitas. Tá? E dessas 186, 1/3 é de doces, receitas de doces. Então, para saber quanto vale 1/3, ou seja, quanto vale essa parte, eu preciso saber quanto vale cada uma dessas partes. Vamos usar a mesma ideia. Pega o 186, que é o que vale o inteiro todo, divide por 3, porque são 3 partes. Aqui vai dar 6, sobra nada, e aqui 2, 62. Ok? Então, cada uma dessas partes vale 62. Logo,
eu posso afirmar que 1/3 de 186 é igual a 62 receitas, que é letra D de novo. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, porque isso vai ajudar bastante o meu trabalho e vai ajudar muitas pessoas que estão precisando entender esse assunto. Se você quiser comentar sobre alguma coisa que eu possa melhorar, fique à vontade nos comentários, tá? Eu agradeço a oportunidade aqui, espero que vocês gostem e bons estudos!